Então, É, pessoal, Guelda, eu não acredito que tu não gravou eu dando um show na tivemos, minha resposta. pois Fiquei é, magoada agora. tivemos todo um debate aqui, esqueci, perdi a parte da gravação, sem me lembrar. Mas foi tu que pediste, tu disseste no início, antes de começar a aula, professor, eu queria fazer uma pergunta, foi isso. Eu Então a fiquei culpa é compartilhada, a culpa é compartilhada. Tudo bem, tudo bem. Gente, então olha só, um terceiro tipo de fontes deliberadas, fontes pensadas para criar obrigações jurídicas, para permitir a aplicação de uma sanção, para permitir o uso da autoridade do Estado, são as fontes negociais ou os contratos, em sentido bem amplo. Aí vem a pergunta, a gente já viu contratos em outros momentos. A minha pergunta é, o que são contratos? O que caracteriza os contratos? É tipo um pacto que acontece entre duas ou mais pessoas que obrigam ambas as partes a cumprirem determinada coisa. Isso, muito bem, é isso mesmo, tá bom? Um contrato, tá fazendo teu nome hoje muito bem, Fernanda, olha só. Não é que você não fosse esse nome antes, né? Mas assim, hoje está sendo bem notório. Gente, o contrato é um acordo entre as pessoas que gera obrigação jurídica, tá bom? Aí vem um ponto que eu até citei quando a gente falou de contrato da outra vez. Tem várias condições, né? Mas tem uma condição importante para os contratos. Qual é essa grande condição para que eles tenham validade? Repete a pergunta, por favor, professor. Posso. Existe uma condição fundamental para que os contratos gerem obrigações jurídicas. Que condição é essa? Bora lá. É que as pessoas tenham obrigação jurídica, a pessoa precisa ser competente, não ter um cargo, mas ela precisa ter alguma autoridade, né? Para ter Não, obrigação porque jurídica. aqui o contrato, Fernanda, é feito entre particulares, entre pessoas normais. Então ninguém tem poder aqui. Aqui é simplesmente a minha vontade. Eu quero fazer, eu faço. Assim, tudo isso que vocês estão dizendo são requisitos. Então tem que formalizar. Eu não preciso ter poder. O que eu preciso ter, que vocês vão ver semestre que vem, chama-se capacidade civil. Ou seja, eu tenho que, assim, no popular, né? Eu tenho que ser maior de idade. Mas a gente vai ver isso só semestre que vem, que não é exatamente competência, tá? É capacidade civil. Tem que ter direito de assinar, de fazer negócios e tal. Então, isso aqui são requisitos importantes, mas o mais fundamental para cá, para a questão das fontes do direito, é que o contrato ele precisa respeitar a lei. O contrato ele precisa respeitar a lei. Eu não posso ter um contrato contrário à lei. Então, Igor é pistoleiro. Posso assinar um contrato de prestação de serviços com o Igor? Isso é um contrato? Isso é uma fonte do direito? Não, não é. Perfeito. Não gera obrigações? Não gera. É feito com base na vontade das partes. No entanto, para ser válido, precisa estar em conformidade às normas jurídicas, especialmente a lei. Ok? Especialmente a lei. E aqui a lei é essencialmente a lei é essencialmente um tipo de manifestação do Estado, tá bom? Feito. Só para a gente
relembrar isso, na verdade, né? Caso o contrato seja válido, quem é que garante a execução dele? Ou seja, quem é que pode forçar o cumprimento do contrato? Os próprios contratantes? Agora eu fiquei em dúvida. Olha só, vou dar o exemplo, aí vocês refletem. Eu comprei do Adrian um celular. Ah, não, já usei esse exemplo, vou tentar usar outro exemplo. Já sei, eu comprei do Adrian uma casa. Olha só, vamos melhorar o exemplo, né? Eu comprei do Adrian uma casa e tal. E aí o Adrian deveria me entregar a casa dia 15 de maio, hoje. Eu fui lá e disse, Adrian, que horas eu posso vir pegar a casa? Ele disse, não, eu vou te entregar à noite. Aí eu fui lá à noite, nada. Aí eu fui lá dia 16 nada. Não, vem amanhã. Aí chegou no dia 20, aí eu já tinha perdido a paciência. Aí eu peguei, chamei uns colegas meus, sei lá, que fazem jiu-jitsu, e vamos expulsar o Adrian à base da força, da vis compulsiva, da força física. Posso fazer isso? Eu tenho um contrato. Ele está descumprindo, o Adrian está descumprindo o contrato. Eu posso expulsá-lo da casa eu mesmo? Não, não pode. Então eu tenho que recorrer a quem, Fernanda? Ai, não sei, professor, tô com medo de responder errado. Não, aqui é uma resposta bem abrangente. Quem é que vai, então, fazer cumprir o contrato? A justiça, professor? Oi? A No justiça? caso, eu pensei no judiciário. Tipo, eu pensei nisso. Tá errado? É isso mesmo, Lucas. É isso, Fernando também. É o judiciário. Ou, a gente coloca em sentido mais abrangente, o Estado. O Estado enquanto com E maiúsculo, tá? Poder público. No caso, especificamente, por meio do judiciário, que é um dos poderes do Estado. Então, os contratos, eles podem prever sanções? Podem. Geram obrigações? Se tem obrigação, como regra, vai ter sanção. Obrigação, sanção. Consequentemente, gente, eu posso exigir a sanção. Só que, no caso, não sou eu, particular, que pode forçar alguém a cumprir o contrato. Quem força o cumprimento do contrato é o próprio Estado. Então, nesse caso, em caso de descumprimento, em caso não, queria dar um sinônimo. Nessa situação, em caso de descumprimento, contratantes podem recorrer ao poder do Estado para forçar o cumprimento pactuado. O que foi pactuado é o contrato, tá bom? Aquilo que foi acertado. Claro até aqui, gente? Sim ou não? Tudo certo. Beleza. Tudo certo. Gente, agora a gente viu aqui as 3 fontes deliberadas básicas. A gente vai agora para as fontes espontâneas. E no finalzinho a gente vê a questão da hierarquia. Existem 2 fontes. E o que são fontes espontâneas mesmo, que eu citei lá em cima? O que são fontes espontâneas? Já esqueceram? Pensem aí. Aí vocês realmente esqueceram, né? Que absurdo, gente. Gente, uma fonte espontânea é aquela prática social. Isso mesmo, Tainara. São aquelas práticas sociais que alguém adota, que não surgem para criar obrigações jurídicas, mas que, em razão de certas circunstâncias, que nós vamos ver quais são, elas podem vir a gerar obrigações
jurídicas, tá bom? São duas, gente, as principais são os costumes e aí vai entrar a história da jurisprudência. Bem, costumes, primeiro ponto. Existe uma tradição jurídica que valoriza os costumes. Qual é o nome da tradição jurídica que valoriza os costumes? A última aula. Romana. Lucas. Seria romana, professor? Não, é a anglo-saxônica. A nossa é a romana, a anglo-saxônica. A anglo-saxônica tá. que valoriza Sim, perdão. costumes, que é a de língua inglesa. Anglo-saxônica, ela falou da agora. Isso. Sim. Vocês não, se bem que exigir muito que essa nossa memória. Quando a gente estuda as invasões bárbaras na Europa, um dos povos que pratica as invasões bárbaras são os saxões, que são os povos bárbaros oriundos da ilha da Grã-Bretanha. Eu fui muito longe, né? Não vai ajudar em nada vocês esse conhecimento. Mas, enfim, os saxões são os povos que dão origem ao que nós entendemos hoje como Reino Unido, boa parte do Reino Unido, tá bom? Por isso que anglo-saxônica. Pesquisem aí os saxões. Tá, costume, gente. São uma fonte relevante na tradição jurídica anglo-saxônica. E na nossa tradição jurídica, que não é anglo-saxônica, que é a romano-germânica, eles são relevantes? Os costumes na tradição nossa são relevantes? Resposta? Não. Não. Eles podem até ter um lugar, mas é um lugar apartado do centro do direito. É um lugar secundário, tá bom? Por outro lado, a tradição romano-germânica, eles ocupam um lugar secundário e limitado à observância da lei, tá bom? E limitado à observância da lei. Já vou explicar isso. Mas bora lá. O que são costumes? O que são costumes? Hein? É um hábito que a gente pratica diariamente, enfim. Costumes, conjunto de práticas. Isso. É um conjunto de práticas. Aí tem mais dois elementos importantes. É uma prática social e Eu já ia falar, é uma prática social, que é praticado por todos. Isso. Não precisa ser todos, mas assim, a imensa maioria da sociedade observa essa prática. É uma prática social generalizada que muda sempre, gente. Ou ela mantém o mesmo padrão? Mantém o padrão, né? Mantém. Então, Pra é uma se tornar um prática costume. generalizada e regular, tida como... Como a sociedade vê aquela prática? Como algo opcional? Certo. É algo obrigatório. Se é uma coisa que a maioria pratica, então a maioria, né? Tem que estar certo, é obrigatório. Tida como obrigatória. Ok? Tá. Eu já disse aqui em cima que na tradição romano-germânica, que é a nossa, eles têm um lugar limitado à observância da lei. Olha só, gente, existem 3 tipos de costumes. Existem os costumes secundum lege. Existem os costumes praeter lege. E existe o costume contra lege.
Costume secundum lege é o costume ideal, que é aquele costume que reforça o que a lei já diz. É quando nós adotamos um costume que ele cumpre a lei. O nosso costume, nesse caso, é cumprir a lei. Tá bom? Esse costume, ele é juridicamente relevante? Ele é importante juridicamente? O que vocês acham? Não, Por que não? acho. É porque eu fiz a relação com o anglo-saxônico. Aí eu pensei nisso. Não, mas digo assim, olha só, os três tipos de costume, eles existem tanto lá quanto aqui. Então, o que é um costume secundum legem, gente? O costume secundum legem é quando a gente tem um hábito de respeitar uma norma específica. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, quando você entra no carro, você coloca o cinto de segurança, você tem o costume de colocar o cinto ou de não colocar o cinto? Quando você senta... Se bem que você nem dirige ainda, né? Mas tá, você coloca De você senta colocar. do lado do motorista, colocar. Eu posso dizer que isso é um costume? Sim ou não? Pode, Posso, a gente pode. entra e coloca. Mas se for o motorista, né? Mas se for o passageiro, não fica apitando. Pelo menos o meu não fica apitando, só se eu ficar sem. Mas digo assim, passageiro, se coloca. Isso é um costume secundum lege. Isso, Jéssica. Esse costume, ele é conforme a lei. Ele é um costume que anda em conformidade com a lei. Esse é um costume juridicamente relevante? Não, gente. Por que não? Porque ele só faz o que a lei manda. Então, assim, ele simplesmente está dizendo, ó, ele simplesmente está fazendo o que a lei já diz. Então, para a gente é ótimo, mas juridicamente ele não serve para nada, porque se ele cumpre a lei, basta a lei. Para a gente, juridicamente, é suficiente a lei. Ficou clara a lógica? Professor, eu posso fazer a relação com aquele exemplo do cheque datado? Não aqui, porque lá ele não é um costume que anda conforme a lei. Ele é um costume diferente da lei. Porque lembra, existe na lei cheque pré-datado? Não existe. Não. Então, era isso que eu estava tentando relacionar. A questão do costume das pessoas fazerem isso não é relevante juridicamente, porque o Citinho Não, pode não. me dar um cheque pré-datado, mas eu posso ir lá e tirar hoje, por exemplo. É isso? Mas, não é. Deixa eu dar os três conceitos e a gente volta para o cheque pré-datado, tá bom? Tá Mas bom. não é exatamente isso, não. Então, olha só, o costume secundum lege é aquele, não é nem que ele é diferente da lei, não, ele é exatamente a mesma coisa que a lei exige. Então, de novo, o que é que a lei exige? Coloca o cinto de segurança, senão você vai ser multado. O que é que eu faço? Eu coloco o cinto. Então, o meu hábito é fazer o mesmo que a lei manda. Isso é ótimo, é esse o ideal, só que isso torna o costume algo irrelevante. Por quê? Porque, eu compro isso porque é um hábito ou porque é a lei? Se os dois andam juntos, então a lei tem prioridade. Lembre disso, a lei tem prioridade. Então, assim, eu compro porque é um hábito meu. Ótimo, é o que a lei manda também. Então, no direito, né, a gente não precisa ficar refletindo sobre o costume. Já que todo mundo compra, a gente vai refletir sobre a lei. Tá bom? Então, esse aqui não acrescenta nada em relação ao direito, uma vez que a lei é suficiente. Qual é que se torna relevante, gente? É o praeter lege. O que é o praeter lege? É aquele costume que ele não tem previsão legal. Ele não viola a lei, mas ele também não tem previsão legal. Aí esse costume se torna relevante juridicamente. Quando o costume cria uma obrigação que não está prevista na lei, mas que também não é proibida na lei.
Aí vem, por exemplo, a questão do cheque pré-datado. Olha só, para o banco não existe cheque pré-datado, porque o banco tem a obrigação de pagar. Ok, não é disso que eu estou falando. O cheque pré-datado é a relação dos dois devedores. Então, olha só, no cheque tem 3 figuras. Tem aquele que assinou o cheque, tem quem recebeu o cheque e tem o banco. O banco vai sempre pagar. O banco vai sempre pagar. Então, tira o banco da jogada. Para o banco não existe esse costume. Para o banco não existe esse costume. A questão é entre quem assinou o cheque e quem recebeu o cheque. Entre eles, existe uma obrigação de quem recebeu o cheque depositar na hora, e tem a obrigação de depositar na hora? Não, ele não tem essa obrigação. Agora, existe um costume entre eles dois, que quando o cheque for pré-datado, o que recebeu o cheque vai esperar a data. Ou seja, existe uma lei que obriga esse que recebeu a aguardar uma data? Não existe uma lei. Então, a lei não obriga ele a esperar. Não obriga. Mas existe entre eles e na sociedade como um todo um costume que diz: se você receber um cheque pré-datado, você tem que esperar a data. Nesse caso, existe obrigação jurídica? Sim ou não? Não tem relação jurídica, relação jurídica já. Obrigação. Obrigação jurídica. E aí, o que o pessoal acha? Existe ou não existe obrigação jurídica? Ou seja, se esse aqui que recebeu o cheque depositar antes, ele descumpriu uma obrigação ou não? Posso. Vou dar nomes. O Adrian passou um cheque para a Jéssica do Itaú. O Adrian disse para a Jéssica: Jéssica, vai no Itaú e recebe R$300. Só que o Adrian disse: eu não tenho dinheiro hoje. Vai daqui a uma semana, vai só dia 20. Ok, a Jéssica recebeu o cheque hoje com a data do dia 20. A Jéssica pegou o cheque, foi no Itaú e tirou esse dinheiro. Por causa disso, agora o Adrian está todo enrolado lá no banco porque foi parar no cheque especial e não tinha dinheiro, está correndo juros e tudo mais. O banco descumpriu alguma obrigação? Não, porque a lei diz para ele pagar na hora. Agora, para os dois aqui, não existe nenhuma lei obrigando a nada. Aí minha pergunta é a seguinte: a Jéssica descumpriu alguma obrigação depositando logo o cheque? Não havia nenhuma lei que dizia que ela tem a obrigação ou não de depositar, mas há um costume na sociedade de respeitar essa data. Aí a minha pergunta é: esse costume gerou alguma obrigação para a Jéssica? Não. Hein? Não, obrigação jurídica não. Gente, está acabando. A gente vai voltar mais uma vez só para finalizar esse ponto. Não vai ter intervalo, tá? Eu já vou fechar essa reunião e mandar o link imediatamente, tá bom? Para a gente fechar esse ponto, porque está acabando o tempo.